eu preciso contar um pouquinho sobre mim para você entender como é que eu posso te ajudar. Quando eu tinha 6 anos, né, eu venho de uma família muito humilde, a minha mãe era diarista e ela me levou uma vez para fazer, né, a faxina junto com ela, e eu me lembro que a gente foi numa casa muito bonita. Eu tinha 6 anos e a gente morava numa casa menor, de 3 cômodos, né? Passava aí algumas privações que quem vem de família humilde sabe bem. Eu me lembro que eu fui numa vez numa casa bem bonita, eu perguntei para ela, né? Eu falei, mãe, como é que faz para morar numa casa assim, né? E a minha mãe, na inocência dela ali também, ela falou assim: eu não sei o que as pessoas fazem. O que eu sei, o que eu tenho certeza é que eles são muito estudados. E eu me lembro assim, a minha mãe era, né, fez até a 4ª série do primeiro ano ali do primário, meu pai também, né, terminou ali a 8ª série, e eu me lembro que aquilo ficou na minha cabeça, né, já com 6 anos de idade. E a gente foi crescendo, uma família humilde e tal. Aos 9 anos, a profissão do meu pai foi extinta. Meu pai, ele trabalhava na revista Isto É, e a profissão dele, né, que ele trabalhava nas máquinas de fotolito, ali no fotolito manual, foram substituídos pelas máquinas. E eu lembro que, né, mesmo com 9 anos, a gente teve ali, foi uma situação que eu me lembro mesmo sendo muito criança. Aos 12 anos, meus pais se separaram. E aí veio, né, já uma situação que não era muito, digamos assim, boa, ela ficou um pouco pior. E a minha avó, eu acho que tem bastante gente aqui que me conhece, né, sabe o quanto a minha avó é minha mentora, minha rainha, né, a pessoa que sempre me instruiu. Ela sempre foi uma mulher muito forte. Ela foi uma mulher, né, ela não está mais aqui entre nós, que ela trabalhou por 26 anos na Swift, cortando carne. Antes disso, ela trabalhou 4 anos em outra empresa e ela se aposentou por tempo de trabalho no ano de 1974. Ela foi realmente uma das mulheres pioneiras nessa situação de trabalhar, né? Ela era analfabeta, mas ela trabalhava ali no operacional. E eu lembro que desde essa idade ela falava assim: a melhor coisa que a pessoa tem, a melhor coisa que pode acontecer para uma pessoa é ela trabalhar. Eu já estava ali, eu já tinha um tempo, né? Já estava ali com os meus 12 anos de idade, e ela falava: a coisa melhor que a pessoa, né? Ela ainda tinha alguns problemas de saúde, ela sempre dizia: eu queria muito poder trabalhar mais, se alguém me empregasse, eu ia trabalhar. Ela era uma pessoa, assim, realmente ímpar, né? Aqui, ao longo dessa série, você vai ver, vai me escutar falando de muitos aprendizados que eu tive com ela. E aí, eu decidi trabalhar. Sim, eu precisava, né? Mas também, a minha avó sempre fui uma incentivadora disso. Eu comecei a trabalhar em floricultura, casa de colchão. Eu era aquela assim, né, que onde tivesse plaquinha precisando, eu sempre fui assim um pouco grande, né, e também já tinha, né, por conta da minha avó, já era um pouco, acho que à frente da minha idade. Então comecei a trabalhar com 12 anos. Aos 14 anos eu fui registrada. Naquela época, né, há 30 anos atrás se registrava aos 14 anos. E eu sempre tive esses aprendizados com a minha avó. Inclusive, uma das coisas assim, né, que hoje eu vejo, uma frase que eu sempre escuto, vou colocar aqui para vocês, que é de um grande inspirador de líderes, né, o Simon Sinek, que ele diz o seguinte: 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E aí, toda vez eu lembro que quando eu li essa frase, né, esse autor, ele me inspira muito, ele é um autor aí que os líderes, né, quem quer ser líder, quem se inspira aqui, e a gente também vai falar, né, que liderança é uma situação que a gente, independente de qualquer coisa, a gente é líder, né, a gente tem que liderar a nossa casa, a gente tem que liderar aí tudo que a gente faz. Eu me lembro que eu pensava, né, como eu disse, a única forma da gente sair dessa situação, de eu ser uma pessoa melhor, de eu trazer, né, mais coisas, melhores condições para minha família, para minha mãe, para o meu irmão, porque a gente foi morar com a minha avó, e a minha avó que ajudou todo nesse período da separação,
Eu falei, estudando. E eu entrei na faculdade aos 17 anos. Eu fiz ciências da computação, fiz toda a faculdade com bolsa, sempre fui assim, muito dedicada a chegar nisso, né? Saí da faculdade aos 21, teve muita dificuldade aqui que não vem ao caso. Mas nesse tempo, se você parar para pensar, quando eu saí da faculdade ali aos 21 anos, eu já tinha, né, pelo menos aí de estrada 9 anos de trabalho, porque eu sempre tive trabalhos. Eu fiz colégio técnico, eu entrei em TI aos 15 anos de idade. E aí eu me lembro que assim, eu passei por todos os cargos, né? Desde analista júnior, né? Quer dizer, fui estagiária, trainee, analista júnior, pleno, sênior, coordenadora, até chegar num cargo da gestão. Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas, eu trabalhei numa empresa que implantava software de RP. Sabe esse software que tem aí, que provavelmente, né, quem não é de TI aqui talvez não saiba, mas é aquele software que toda empresa, né, faz a gestão de toda a empresa. Então, eu tive a oportunidade de passar por mais de 30 empresas, empresas de pequeno, médio e grande porte. Eu fui programadora, né, para quem é de TI, eu fui programadora, cheguei ali, escovar um pouquinho de bit byte, depois eu acabei sendo uma analista de negócios, analista de sistemas, até chegar à coordenação e à gerência. Até aqui, né, gente, parece que tudo é um conto de fadas, foi tudo dando certo, mas a gente sabe que construir uma carreira, eu acordava às 5 horas da manhã, dormia meia-noite, enfim, era realmente muito, muito desafiador. Aí você deve estar pensando agora, bom, o que isso tem a ver, né, com a minha carreira, com todas essas coisas? O que acontecia nesse período? Lembra lá quando eu tinha 9 anos, que eu disse para você que a profissão do meu pai foi extinta? Pois é, eu sempre tinha muito medo. O maior medo que eu tinha na minha vida era de perder o emprego. Eu aqui não tenho história para contar de demissão, porque eu sentia tanto medo, eu era tão proativa, eu sempre buscava estudar tanto, eu tinha tanto receio de perder ali a minha profissão, e assim, de perder meu emprego, que eu fiquei com aquilo, né? Eu me lembro que eu fiz muitos anos de terapia, né? Até por conta aí da separação dos meus pais e situação. E eu lembro que eu chegava lá para ela falava assim: menina, por que você está estudando tanto? Eu era aquela assim, sabe, que eu dava tiro para todo lado. Eu estudava desde gestão a coisas técnicas. Para quem é aqui, talvez seja de TI, eu conheço um pouquinho. Eu estudava desde banco de dados, eu ia fazer curso, certificação desde banco de dados, a módulos, a gestão de projeto. Eu era a maluca de ficar estudando. Mas por quê? Porque eu pensava assim, se eu perder meu emprego aqui, eu vou trabalhar ali. Tanto é que eu trabalhei muito tempo em consultoria, e eu era aquela que pensava o seguinte, poxa, se faltar trabalho aqui, né, eu vou fazer gestão de projeto, eu sei sobre banco de dados, eu era aquela pessoa que, para quem também conhece consultoria, eu acabei nunca ficando sem agenda. Mas por quê? Porque eu era uma pessoa extremamente medrosa, né? E por que eu decidi fazer a minha transição de carreira, sair da área de TI? Quando eu venci esse medo de perder o trabalho, de entender essa movimentação das profissões que eu comecei a ver, e aí fui escolher TI. TI é uma profissão que toda hora, né, tá mudando, você tem que saber mais, tem que saber várias coisas. Eu falei assim, gente, as profissões vão ser extintas. Eu ficava com muito medo. Aí, quando meu filho nasceu, né, acabei casando tarde por tanta dedicação ao trabalho, né, me casei, já estava ali com 35 anos, tive meu filho com 37. Quando eu tive meu filho, despertou uma coisa dentro de mim. Eu falei assim, peraí, eu preciso ajudar as pessoas, porque eu via muitas pessoas, eu já fazia coach, digamos que assim, automaticamente. Eu queria muito desenvolver as pessoas, eu queria muito que as pessoas não sentissem aquele medo de perder o trabalho como eu sentia. E por conta disso, eu falei assim, peraí, eu acho que agora chegou a hora de eu fazer uma transição de carreira. Eu comecei a descobrir que o meu amor pelas pessoas era muito maior do que o meu amor pelos computadores. Eu falei, eu vou fazer uma transição de carreira. Claro que eu me planejei. Se alguém quiser saber, me chama aí nas redes sociais.
Um dia eu conto essa história da minha transição de carreira. Planejei, porque transição de carreira, principalmente quando você vai sair de uma área, né? Lembra-se que eu estava numa área de exatas e fui para a área de humanas, né? Foi muito desafiadora, tive que sim fazer uma boa reserva financeira, porque você não chega numa outra profissão ganhando a mesma coisa que você ganha numa profissão que você está ali praticamente, né, 15, 20 anos. E eu fiz a minha profissão, quer dizer, eu fiz a minha transição e hoje eu estou aqui, né? A minha missão de verdade, né, eu estava muito bem obrigada lá, mas por um chamado mais forte, por entender que, assim, eu não quero ver nenhuma criança mais de 9 anos, né, vendo a sua família ali, opa, fiquei emocionada, tendo dificuldades porque o pai perdeu a profissão. Eu não quero eu passar uma vida inteira, né, como eu passei, com medo de perder a minha profissão. Então, é por isso que hoje eu me dedico a ajudar, a potencializar as pessoas, porque eu acredito que, assim, a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho. A gente passa 1/3 da nossa vida trabalhando. Não é justo com a gente, não é justo com os nossos familiares a gente passar tanta parte da nossa vida de forma infeliz.